Fala, meus queridos, Lucas Montarroz com vocês mais uma vez. Nós vamos fazer algo diferente hoje, estou querendo fazer esse modelo de vídeo já tem um tempo. Vou mostrar para vocês na prática, com toda a sinceridade, toda a verdade, o meu dia de estudos. Hoje é dia de estudar principalmente Direito Penal, é uma matéria que eu amo, eu sou até professor inclusive, então assim, devo errar menos, passar menos vergonha também, e aí a gente vai fazendo de outros conteúdos depois. Mas foi coincidência, eu comecei a estudar, já fiz uns estudos, uma leitura seca, eu sempre deixo aqui comigo o meu vade-mecum, porque eu amo consultar na letra de lei mesmo, no vade-mecum puro. Aqui no computador eu tenho meu caderno de anotações e no computador eu estudo muito por questões. O que eu fiz? Eu já assisti videoaulas, já li PDF, já li livros, todo o conhecimento que eu adquiri, eu registrei esse conhecimento em algum lugar, registrei no meu caderno de estudos. Agora, basicamente, eu fico fazendo questões e revisando. Ao mesmo tempo que eu faço questões, eu reviso, eu aprendo, eu pego novos conhecimentos para registrar no meu caderno de novo. Então, vamos fazer hoje por questões. A única coisa mentirosa aqui é que eu tô com a blusa mais bonitinha e liguei as luzes para vocês. Mas, vamos lá. Deixa eu ver se está gravando. Vou começar a gravar a tela para vocês agora. Só um minuto. Vai ser tudo ao vivo aqui mesmo na prática, tá? Não tinha feito os testes antes, então estou fazendo teste na hora aqui. Meu cafezinho do meu lado, a garrafa de água sempre. E vamos ter concurso da PC do Rio Grande do Sul, pessoal. Delegado, né? Claro, eu só faço delegado agora, em regra. E vou fazer também para analista jurídico, eu quero seguir carreiras jurídicas. Futuramente, quem sabe, magistratura, promotoria. Então vai ter concurso da PC do Rio Grande do Sul. Eu estou fazendo questões de direito penal da banca Fundatec. Como são poucas questões, não dá para eu filtrar só questões de delegado da Fundatec, porque tem poucas. Então eu coloquei questões de penal da Fundatec, processo penal da Fundatec, para eu conhecer a banca. Eu geralmente faço questões de qualquer banca, porque o direito, a coisa que vai ser cobrada é a mesma coisa. Só que na questão, a banca tem um jeito diferente de cobrar. Só que aí, quando estamos com o edital aberto, prestes a fazer a prova, 1 mês, 2 meses, aí eu faço questões só da banca para aperfeiçoar e entender aquela banca. Mas a matéria você entende fazendo questões de qualquer coisa. E aqui do lado eu deixei aberto o meu conteúdo já, o meu caderno de anotações de direito penal. E vamos para a questão. De acordo com o professor César Bittencourt, você vai lendo aí também, eu vou ler para você não. O direito penal regula as relações de vida e sociedade. Não conheço esse cara. Bittencourt eu conheço, mas eu não sei se é o Bittencourt que eu conheço. Nunca li doutrina não, mas vamos lá. Analise as seguintes assertivas, tá? Uma das principais características do direito penal moderno é caráter fragmentário. Obviamente, o direito penal ele é fragmentário, ele se preocupa com os bens que estão muito machucados. No sentido que representa a última ratio exatamente, sendo proteção daqueles bens de interesse de maior importância da sociedade. Perfeito, a 1 está perfeitíssima. Eu quero a correta, a 1 está certa. Então a 3 não, a 1 está certa, não está aqui, então a 1 está aqui. Segundo leciona Paulo César Busato, nunca ouvi falar, o direito penal atua como instrumentos mais contundentes que dispõe. Eu estudo assim mesmo, tá, pessoal? Não é porque vocês estão aí, não. Para levar a cabo o controle social. Sua intervenção, portanto, constitui uma violência. É forte falar isso, né? Mas o direito penal ele é uma violência por si, né? Ele é forte, pô. Você priva a liberdade, o principal bem da pessoa. A razão pela qual o seu emprego deve se dar somente na exata medida da urgente necessidade da preservação da sociedade. Já 2 está certinho. Não tem 2 aqui, então... ou é tudo, vamos ver a 3 vai definir. Pode-se afirmar, no tocante aos objetivos e as missões do direito penal, que a opinião majoritária considera que a missão do direito penal é proteger bens jurídicos. Direito penal, ele protege bens jurídicos, exatamente, de lesões ou perigo a lesões, perigos abstratos ou concretos, sendo que tais bens devem ser aqueles que permitem assegurar a condição de existência da sociedade, a fim de... Cara, 3 está perfeito. 1, 2, 3, 4. Perfeito. Agente penitenciário, 2022. Tomando como parâmetro o Código Penal, assinale a alternativa abaixo. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Cessando a virtude dela, execução, tá. Isso aqui sim, é abolir de crimes. A 1 tá certinho. Não, a 1 tá certa. A 1 tá certa. Ninguém pode ser punido, não há pena com prévia combinação. Só a 1. O princípio, não há lei anterior que defina legalidade. E não apenas sem prévia combinação legal a legalidade. O princípio da legalidade e anterioridade. Perfeito.
Não há crime sem lei anterior que defina. Não há pena sem prévia combinação legal. Essas questões eu acho que eu nunca fiz, tá, pessoal? Ó, ainda não resolvi a questão. Eu juro que eu não olhei a resposta certa. Não há crime sem lei anterior que define, não há pena sem prévia combinação legal. Ok. O primeiro artigo do Código Penal refere-se a qual dos princípios? Princípio da legalidade. Questão de agente profissional. Não sei nem o que é isso. CREA. Princípios constitucionais de direito penal. Consiste em aplicar o direito a cada caso concreto ou individualização, levando em conta suas particularidades, o grau lesivo do bem jurídico, do bem como os pormenores de personalidade do agente. Ocorre nos planos legislativos, executório judicial, de padronização da sanção penal. Realização da pena. Pessoalidade da pena é diferente. Seria a intranscendência da pena. Pessoalidade da pena, para mim, é a intranscendência da pena, salvo engano. Ou seja, a pena não passa da pessoa do condenado, mas a pena tem que ser enfim, uma pena para cada pessoa, certinho. Eu faço isso muito nos estudos, tá? Quando eu estou estudando, eu vou começando a tentar explicar a questão, não sei se é por causa, né, por ser professor, e aí eu, até mesmo para me preparar para uma prova oral, então eu fico tentando explicar a questão para mim mesmo, aí eu acabo perdendo muito tempo. A assinale alternativa que apresenta garantias penais de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. Garantias penais. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material. Isso é uma garantia penal, algo do direito penal que protege a pessoa. A lei não retroage, sabe beneficiar o réu, isso é uma garantia penal, obviamente. Analise as seguintes asserções e as relações propostas entre elas. A incidência não impede o conhecimento do princípio da insignificância. Defensor público. Por que no Brasil, nossa misericórdia, no Brasil aplica-se o direito penal do autor? No Brasil, não é o direito penal do autor. A 2 eu tenho certeza que está certa. A 1 e 2 são verdadeiras. Nunca. A 1 e 2 não é verdadeiro. A 1 e 2 são... vamos lá. A reincidência não impede a insignificância. É o oprimindo a ofensividade da lesão, periculosidade, reprovabilidade e insignificância. A por si só, não. A 1 é verdadeira. E a 2 é falsa, não servindo justificativa da primeira. Perfeito. Reincidência por si só não, eu vi um informativo do STJ ontem, inclusive, eu estava lendo aqui no Dizer o Direito, gosto demais, inclusive, para um dos melhores sites que existem, eu estava lendo uma decisão do STJ, no informativo 800 do STJ, falando que o indivíduo aplica-se insignificância ao indivíduo que furta até R$100, por exemplo, ele furtou 8 shampoos no valor de até R$100, aplica-se insignificância mesmo que o indivíduo seja reincidente. Puta que pariu, cara. Isso é complicado demais. Eu lá na delegacia, sou policial civil, nós pegamos no plantão, em uma semana de plantão, eu peguei o cara 3 vezes por furto. Entrou na farmácia, furtou 3 desodorantes. Entrou e furtou 2 Red Bulls. Aí entrou e furtou cabo de algum lugar. Aí você vai aplicar insignificância, a tipicidade material, o delegado vai a despacho, não ratificador, a tipicidade libera o cara. O cara vai lá e já vai direto para a farmácia furtar de novo. Okay. Já, o analista jurídico, é bom, hein, Santa Catarina. De acordo com o professor Luiz Flávio Gomes, a subtração de um par de chinelos sem insignificância vai monopolizar em breve a atenção dos 11 ministros do STF, que tem milhares de questões de constitucionalidade pendentes. Decidirão qual é o custo penal para o pé descalço que subtrai um par de chinelo para subir de grau. Nossa, que... E se converter no pé de chinelo. No dia de 2014, a primeira turma mandou para o plenário uma discussão sobre o tema, reputado muito relevante. No mundo todo, há esse luxo requintadíssimo, pouquíssimas cortes supremas se dão. 12 camarões, um galho e galinha, 5 livros, beleza. Com mais esse princípio descrito, qual o princípio limitador a fim de dar resolução ao princípio da insignificância, né? Esse princípio é a nossa teoria geral da norma penal, a alternativa correta. Norma geral da teoria geral da norma penal. Mesmo os princípios gerais do direito penal pode citar o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos, o princípio da intervenção exclusiva.
Teoria geral da penal que está correta. Nesses princípios gerais de pode aceitar o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. Tá bom, vamos lá. Estou em dúvida, deixa aí, exclusiva proteção. Beleza, eu não sei. Princípios gerais do direito penal. Vamos ver. Os princípios só podem ser, óbvio que não, né? Eu tô achando que mas vamos ver. O princípio da igualdade ou da isonomia não está previsto de maneira expressa. O princípio da presunção da inocência ou não culpabilidade determina que ninguém será considerado culpado até o princípio da presunção da inocência, não culpabilidade, expresso. Ninguém se considera culpado até a transgressão da pena relatória. Dessa arte não é aceitável a decretação excepcional de prisão temporária sobre alguém sobre o qual paira um indício sem de autoria, mas que não pode não ser nada viável. A cárcer ad custódia, que é a prisão, a cárcer ad custódia, que é a prisão antes da condenação, ela é justa, que são as prisões provisórias, que é a preventiva e a temporária, elas são justamente antes do indivíduo ser considerado culpado para benefício, né, do processo da ação penal. O princípio da ofensividade ou lesividade, isso aqui é um dos 10 axiomas de Ferraioli, tá? Num crime sine injúria, numa injúria sine não sei o que lá, e tá. Ofensividade e lesividade, não, quer ver, cara? Deixa eu... Caraca, o negócio é achar isso aqui, viu? Ferraioli. Como é que escreve Ferraioli? Aqui, moleque. Aqui, ó. 10 axiomas de Ferraioli. Nulla poena sine crime, nullo crime sine lege, nulla lex sine necessitar. Tá. Saudade disso aqui, isso que é verdade. Muito bom. Não há pena. Quando eu lembro de algum conteúdo, de alguma coisa que eu não sei exatamente, eu vou lá e lembro de tudo, tá? Tento rememorar. Não há pena sem crime. E não vai haver crime se não tiver uma lei dizendo que aquilo é crime. Mas para ter uma lei, eu tenho que ter uma necessidade. Necessidade vem de uma injúria. Injúria tem que ter uma ação, uma ofensa. Essa ofensa é provada a culpa em juízo por uma acusação que vai ser provada, garantido um defensor. O crime, lei, necessidade. Necessidade vem por causa de uma ofensa. Ofensa vem de uma ação. Essa ação tem que ser culposa. A culpa vai ser provada num processo judicial com acusação, baseada em provas, e tem que ter a defesa do cara, beleza. Ofensividade não exige que o fato ocorra lesão ou perigo de lesão. Tá tudo errado, tá vendo? É essa aqui mesmo. Exclusiva proteção, beleza, tá certo. No direito penal, a retroatividade de lei, que não mais considera o fato criminoso, é extinção de punibilidade, abolitio crimes, punibilidade, artigo 107 do Código Penal. Isso mesmo. Afasta a ilicitude, extinção de punibilidade, artigo 107 do Código Penal. Vamos fazer prova do que eu estou falando. Extinção de punibilidade. Extingue a punibilidade pela... Cadê, ó? Retroatividade da lei que não considera mais fato criminoso. Abolitio crimes. A regra geral em direito é a aplicação da lei vigente à época dos fatos, tempus regit actum, inclusive o CPP é tempus regit actum absoluto. No campo penal, não ocorre de maneira diferente, pois ao crime cometido em determinada data, aplicar-se-á a lei penal vigente ao dia do fato. Considerando o conceito do alcance da lei penal no tempo, assinale a alternativa incorreta. Aqui está errado alguma coisa aqui. A exceção à regra geral é a extratividade. Exatamente. Em regra, tempus regit actum. Extra-atividade, que é ultragir ou retroagir, é exceção, certo? Ou seja, a possibilidade de aplicação de uma lei aos fatos ocorridos fora do âmbito da vigência. Exatamente. Ele realiza da retro e a ultra-atividade. Perfeito. Ultra-atividade é a aplicação da norma benéfica ao fato criminoso acontecido antes. Ultra-atividade é quando eu aplico a melhor norma penal, a nova norma boa pro cara. Eu aplico um fato que aconteceu antes da vigência. Essa é retroatividade, meu amigo. Me respeita, né? Assinale aí a alternativa correta. Em matéria penal, entende-se que a lei penal, o que está correto? Analista. Eu gosto de fazer concurso, questão de analista, porque não é nem tão difícil quanto o juiz, magistratura e Ministério Público, promotoria,
mas também não é fácil igual o guarda municipal e agente penitenciário, com todo respeito. Então fica ali próximo ao delegado. O que está correto? Em matéria penal, entende-se que a lei mais severa aplica-se aos fatos ocorridos antes da sua vigência. Pelo amor de Deus. Abolir o crime faz desaparecer todos os efeitos penais e civis. Efeitos civis não, todos os efeitos penais. Até os extrapenais de indenização, abolir o crime não faz desaparecer. O Código Penal adotou a teoria do resultado. A teoria é tanta coisa que você tem que lembrar. A teoria, o lugar do crime é ubiquidade. O momento do crime é a teoria da atividade, o momento da ação ou omissão ainda que outro resultado. Então, a teoria da atividade para determinar que o crime é considerado praticado quando é praticado que no momento do resultado. Ainda que hoje, no momento, tempo do crime não é resultado, é atividade, sai fora. Em relação ao vacatio legis, não se aplica a nova lei enquanto não tenha efetiva vigência, continuando-se a aplicar a lei anterior. Obviamente, entrando a nova lei em vigor, aplica-se os princípios da retroatividade da lei mais benéfica e retroatividade da mais severa. Nossa, perfeito aqui, velho. Em relação ao vacatio legis, não se aplica a nova lei enquanto não tem efetiva vigência, continuando-se a aplicar a lei anterior. Obviamente, entrando a nova lei em vigor, aplica-se os princípios da retroatividade da lei benéfica. Perfeito aqui, cara. Pessoal, uma das coisas interessantes disso aqui, eu estou falando isso aqui para mim mesmo também, eu vi isso em um podcast e eu nunca mais esqueci. Foi um podcast do Rogério Greco, secretário de Segurança de Minas. Ele falando, aí que eu tive noção, ele falando do porquê uma lei em vacatio, ela não, vacatio legis é o tempo de vacância de uma lei, é uma lei nova, é publicada, mas ela não começa a ser exigida na mesma hora. Geralmente tem um prazo, né, tipo alguns meses, um ano, para que as pessoas se acostumem e comecem a aplicar aquela lei. Por que o prazo de vacatio legis não gera eficácia da lei? Porque a lei não pode ser aplicada e exigida. Porque nós tivemos um dos códigos penais que nós tivemos, que, se não me engano, foi de 69, que ele foi feito, ficou 2 anos em vacatio, e aí depois ele foi cancelado. Ele nunca entrou em vigor. Imagina se durante esse 1 ou 2 anos ele estivesse produzindo efeito, o tempo de vacatio. Nossa, ia ser uma zona. Quer ver? Isso está até aqui, inclusive, ó, das histórias. Aqui, ó, tivemos um código de 69, foi o Decreto-Lei 1469, que ele ficou em vacatio até 78. Nossa, mas ficou 9 anos em vacatio, mas ele nunca entrou em vigor. Assim, uma lei em vacatio não produz efeitos. Caraca, exatamente como eu tinha anotado, viu? Anotações é fundamental. Anote, por quê? Porque quando você tiver dúvida ou lembrar, quiser rememorar alguma coisa, você tem anotações. Deixa eu ver se vocês estão comigo ainda. Estão todo mundo aqui. A parte geral do Código Penal inicia com as diretrizes sobre a aplicação da lei penal. Em seu título, auditor fiscal. Dispostas entre os artigos 1º e 12º. Considerando que essas regras gerais se aplicam aos fatos incriminados por lei especial, se não houver de modo diverso, é correto afirmar que a entrada em vigor de uma nova lei, uma lei excepcional temporária, de uma nova lei que deixa de considerar o fato criminoso, faz retroagir suas disposições. A entrada em vigor de uma nova lei que deixa de considerar o fato criminoso, ela faz retroagir suas disposições. Contudo, não gera efeitos em processo de condenação contra os julgados. Nada a ver. A vacatio legis, a abolitio crimes, a nova lei que abole o crime, ela retroage, ela é aplicada aos fatos anteriores, inclusive com o trânsito julgado. A lei penal temporária não é admitida em nosso ordenamento. A lei excepcional, embora a cessada de seus anos determine, aplica-se para a lei excepcional ou temporária, aplica-se se elas têm ultratividade. A lei excepcional e temporária tem ultratividade. Tem lei excepcional temporária acontecendo, você praticou algum crime durante a vigência dela, mas acabou. Você praticou crime durante a vigência das leis, mesmo que elas não estejam válidas mais, você vai responder por aqueles crimes. José, com ânimos necandi, de matar, se não me engano, realiza disparo de arma de fogo, realiza disparos. Ele fez a teoria da atividade. Tempo do crime, atividade, 23 de maio de 2022. 23, atividade. Aníbal adquiriu uma arma de fogo na data de 10, atividade.
Ele adquiriu em 10/23. Ao tempo do crime, corretamente, 10 de janeiro de 23, quando ele... Eita. Aí, falta de leitura, hein? Aníbal adquiriu uma arma de fogo na data 10 de janeiro de 23. Uma semana depois, com ânimos Necandi, utilizando a arma, ele disparou contra seu ex-companheiro. Achei que ia ser o crime de porte ilegal de arma de fogo, o posse ilegal de arma de fogo. Era, se ele comprou, ele tem porte ilegal de arma de fogo. Aurora, que veio a óbito em 29 de janeiro. Uma semana depois, então foi no dia 17. Beleza, acontece. Na prova eu não faço isso, né? Na prova eu faço com muita concentração. Ação alternativa correta. Em razão do princípio da atividade, a lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou se essas circunstâncias determinar, aplica o prazo de razão do princípio da atividade. A princípio da atividade. Princípio da atividade. Princípio da atividade. Tempo do crime, nação ou omissão. Tempos res actum ou princípio da atividade. Embora decorrido o prazo de duração, beleza, vamos ver mais. A Lei A foi revogada pela Lei B, repristinação, que por sua vez foi revogada pela Lei C. Diante da imposição de que uma lei só pode ser revogada por outra, temos direito brasileiro agir não tem repristinação automática. Pode, excepcionalmente, haver repristinação. O momento e o lugar do crime são regulados pela teoria da atividade. Não, momento e lugar. Não. Os efeitos penais considerados como extensão do território nacional, aplicação brasileira, onde quer que se encontre, extensão do território, mercantes, habilidade, as regiões espaciais correspondentes ao alto mar. Para efeitos penais, considera-se como a extensão do território nacional as embarcações aeronáveis brasileiras, natureza pública ou privada. Privada não, né? No crime permanente, a conduta se protrai no tempo, em razão da própria vontade da gente. O tempo do crime é de sua duração, enquanto que no crime continuado, o tempo do crime é da prática da conduta perpetrada. O crime permanente, no crime permanente, a conduta, a consumação, né, se protrai no tempo, em razão da própria vontade do agente. E o tempo do crime é o de sua duração. No crime continuado, o tempo do crime é o da prática da conduta. Caraca! Em razão do princípio da atividade, a lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração, Oi! Só fui atender a porta, voltei. Em razão do princípio da atividade, lei excepcional ou temporária, caraca, princípio da atividade, mano. O que eu não considero princípio da atividade, cara. Eu acho que é aqui, enfim. Caraca. Muito boa, muito boa. Putz, cara. Código Penal prevê, não prevê repristinação automática. Crime continuado, crime permanente. Caraca, qual que é o erro da primeira, cara? Ultratividade, pô. Caraca, muito bom. No crime permanente, a conduta se protrai no tempo. No crime continuado, o crime é praticado no momento da conduta. Ele só continua praticando. Não é princípio da atividade, princípio da ultratividade. Em vez de aplicação da lei penal, assinale as assertivas abaixo. A ultratividade da lei penal significa que ultratividade é extratividade, né? Ultra e retro. Ultratividade da lei penal significa que quando a lei revogada for mais benéfica,
ela será aplicada ao fato cometido durante sua vigência. É outra atividade. Abolir o crime significa que a 1 está certa, então. Abolir o crime significa que a nova lei deixar de expressar o fato como criminoso, um fato anteriormente tipificado como crime penal, fazendo desaparecer os efeitos penais e civis. Poxa vida, cara, não tem, né? Auditor fiscal. Uma pessoa que nasceu e morava no Paraguai veio ao Brasil ilegalmente para realizar, junto com alguns brasileiros, um assalto a um banco. Os policiais brasileiros prenderam durante a fuga já a fronteira com a Argentina. Eu tenho ubiquidade, lugar do crime, ubiquidade. A Organização Penal Brasileira, no país da ação efetuada, ou seja, do assalto, país de destino da fuga, no país de origem do autor, ou seja, da visão, ou seja, Brasil e na Argentina. Deve ser um local que independe da gravidade. Ó, na fronteira com a Argentina, calma aí. O pessoal que nasceu no Paraguai veio ao Brasil, legalmente precisar, junto com brasileiros, no assalto a banco. Os policiais brasileiros prenderam durante a fuga, na fronteira com a Argentina. Não teve. No país de destino após a fuga. A definição do local do crime depende da gravidade. No país de origem, no país que fez a prisão, ou seja, no Brasil e na Argentina. O país da prisão, o país do assalto. O país da ação efetuada. O país do assalto, teoria da atividade, da ubiquidade, né? Ação, omissão e bem como resultado. O cara morava no Paraguai, mas... Todo um Código Penal fica sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, os crimes contra a vida, liberdade do presidente, ação incondicionada, presidente da República, patrimônio da fé pública da União, empresa pública, área de economia, autarquia, fundação de poder público, contra a administração pública, não, contra a administração pública, contra por quem está a seu serviço, não somente contra a administração pública. Só vai ter extraterritorialidade os crimes cometidos contra a administração pública por quem está a seu serviço. Sobre o crime doloso e o crime culposo, é incorreto afirmar que está errado sobre dolo e culpa. Dolo é consciência e vontade na realização da conduta descrita em tipo penal. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal exclui o dolo. Mas permite a punição. Erro sobre elemento do tipo. É a tipicidade, não? Exclui o dolo. O dolo é fato típico, é isso mesmo. Haverá dolo eventual, quando a gente não quer, ele assume. É dolo indireto, alternativo ou eventual. Ele quer algo, mas aceita um outro resultado. Alternativo, pluralidade de resultados. Haverá dolo eventual, quando a gente não quis diretamente a realização, mas aceita como possível e até provável, assumindo o risco da produção. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde a gente quando vai causado ao menos culposamente. A coação moral irresistível. Poxa, uma questão dessa para colocar um negócio fácil assim por último. Alternativa correta, procurador do Rio Grande do Sul. O consentimento do ofendido ou do titular do bem jurídico é causa supralegal de exclusão. Pessoal, se vocês quiserem, comentem aí e nas próximas vezes que eu resolver questões, que eu estiver estudando, eu posso colocar para vocês, eu posso ir falando por que eu acho que está certo, errado. O vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas eu vou deixando para vocês aqui o porquê que eu acho uma coisa ou outra. Eu vou fazer 25 questões aqui, eu vou fazer mais, né? Eu vou fazer umas 50, 80 questões agora, mas eu vou fazer só 25, porque já está dando quase 30 minutos de vídeo, e aí eu paro para vocês. Eu já vou finalizar, fazer 25 questões. A segunda alternativa correta, procurador do Rio Grande do Sul. O consentimento do ofendido ou do titular do bem jurídico, consentimento do ofendido é causa supralegal de excludente de licitude. É causa supralegal de excludente de culpabilidade, não. De licitude. Quando você começar a ler a questão, antes, porque, assim, às vezes você sabe, mas quando você lê o que a banca te mandou, que ela te deu ali de informação,
que você fala, opa, eu acho que é isso mesmo. Aí você começa a confundir. Então, quando você começar a ler um conceito, você não olha mais para a questão e fala, aí você mesmo tenta trazer à sua mente o que você sabe daquele conteúdo. Porque você não vai ficar enviesado, você não vai ler e vai, porque você começa a acreditar no que a banca te falou. Se eu não tivesse parado para prestar atenção aqui, para eu raciocinar antes de ver o resto, consentimento do ofendido, eu já falei na hora, é causa supralegal de excludente de licitude. Eu poderia ter lido a causa supralegal de excludente de culpabilidade. Falar, eu acho que é culpabilidade mesmo, não é ilicitude não. Mas não, como eu já trouxe isso na minha mente primeiro, agora ficou fácil, aqui tá errado. E confia no que você sabe, tem alguma coisa aqui dentro. A culpa consciente é a culpa com previsão. Ocorrendo quando o agente prevê que sua conduta deve levar a um certo resultado lesivo, embora acredite firmemente que tal evento não se realizará, confiando na sua boa fortuna. Beleza, eu acho que tá certo, mas, salvo engano, não seria previsão. Não, seria, porque toda culpa há previsibilidade. A possibilidade, você sabe lá no fundo que pode dar alguma coisa errada de qualquer jeito. Porque se não houver previsibilidade, nem crime culposo é. Por exemplo, você está andando de jet ski em alto mar a 300 km da costa. Ninguém vai estar nadando ali. Não há nem possibilidade, nem previsibilidade. Imagina, você pega um cara que está mergulhando ali, você atropela ele. Homicídio culposo. Não. Nem previsibilidade existia. Previsão eu vou tentar passar no meio de 2 carros aqui rápido. Eu sei que tem grandes chances de dar merda, mas eu realmente sou muito bom e não vai acontecer nada. Eu acho que essa aqui tá certa. Mas é um concurso mais difícil, então deixa eu pensar o resto. A lei permite que qualquer pessoa que alegue essa necessidade justificante como causa legal de excludente de licitude, ainda que tenha devido legal no concurso de crimes materiais, né, como material, quando a agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2... Material? Uma omissão, não. A potencial consciência da licitude do fato, elemento que integra o juízo de culpabilidade, esse aqui mesmo. Assinale a alternativa correta. A teoria finalista, Hans Wetzel, a teoria finalista da ação adota o dolo como um dolo normativo, que é a vontade consciente de praticar a conduta típica acompanhada da consciência de um ato ilícito. Não, dolo puramente, não é puramente normativo, não. Nossa. Sei não. O dolo da teoria finalista é a consciência e voluntariedade. Consciência dirigida a uma finalidade. Não simplesmente a consciência. Acho que esse que é o dolo normativo. No dolo eventual e na culpa consciente, parece muito, existe a assunção do risco de realização do resultado típico. Não. A culpa consciente, ele não assume o risco, não. Ele sabe que pode acontecer, mas ele realmente fala que não vai acontecer nada, porque ele é muito bom. A culpa imprópria... A culpa imprópria na verdade, ela é um corpo de dolo, mas ele responde por culpa política criminal, se não me engano. Culpa imprópria eu acho que é na suposição de situações fáticas, tipo uma discriminante putativa, né? É discriminante putativa por culpa, salvo engano. A culpa imprópria é a culpa com previsão e se afigura quando a gente deseja atingir determinado resultado. Ele está por erro excusável, pô. Culpa imprópria é culpa com previsão. Se configura quando a gente deseja atingir determinado resultado, embora atue porque está envolvido, ele deseja, ele faz que está envolvido na hipótese de erro. É erro excusável. Caraca. Na culpa consciente, há previsão positiva, pois a culpa representa um agir arriscado, onde a gente não quer diretamente a realização do objetivo, mas aceita como provável. Ele não aceita. A decisão voluntária e impedimento eficaz, não existe abandono de dolo.
Acho que é isso mesmo. Erro excusável, erro excusável. Caraca, questão difícil pra cacete, cara. Realmente não é dolo normativo, né? Agora eu quero saber a resposta desse. Até beber água que eu até suei, viu? Não é, sabia, dolo normativo não é da teoria finalista. Sistema clássico, teoria causalista, mecanicista. Dolo normativo, ele não é psicológico. Ele não tem nenhum elemento de vontade do agente. Ele só tem um elemento objetivo. Você sabe que é crime dolo, ponto. Não tem elemento de vontade, finalidade. Eu quero para tal coisa. Vai abrir. Quer ver a culpa imprópria? A superveniência de causa relativamente independente, então nós estamos aqui analisando com causas. Eu tive uma causa efetiva e eu tive uma causa que veio depois, mas que ela tentou matar o cara, só que por si só ela não fez nada. Quer ver? A causa superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só. Então a causa superveniente ela veio e por si só ela causou resultado. Eu joguei veneno pro cara morrer, só que entrou uma outra pessoa no quarto dele depois e deu 5 tiros na cabeça dele. Ele morreu por causa do tiro na cabeça. É uma causa superveniente, posterior, que ela é relativamente independente. Por quê? Porque ela não teve dependência com a minha do veneno e dar o tiro, né? Não teve essa dependência. E ela por si só o tiro na cabeça, não o tiro na cabeça com veneno, não, só o tiro na cabeça por si só produziu o resultado. Então ele vai responder. Ela exclui a imputação quando por si só a superveniência de uma causa exclui a imputação quando por si só produz o resultado. Mas e que imputação? A superveniente ela exclui a imputação do anterior, porque é ela que vai responder pelo crime. Os fatos anteriores imputam seu quem praticou. A tentativa vai responder por tentativa. Eu acho que está certo isso aqui. Embora seja confusa para mim, a superveniência de uma causa relativamente independente. Veio depois, então ele matou. Essa aqui, que por si só ela produziu o resultado, ela exclui a imputação. Quando exclui por imputação do anterior. Aí sim, deveria estar especificado.
O crime é tentado quando iniciada a execução ou não se consome substâncias alheias à vontade do agente. Tá bom, óbvio. Não por tentativa quando ineficácia absoluta do meio, absoluta propriedade do objeto, é impossível consumar-se. Não se por tentativa quando por ineficácia absoluta do meio e teoria absoluta e absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se. Perfeito. Exemplo de pena quem? Por erro plenamente discriminante putativo. A gente acabou de ver no artigo 20, parágrafo 1º. É isento de pena quem? Por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria ação legítima. Inclusive... essa aqui, então, beleza. Essa aqui tá certa. Achei difícil, tá? Aqui, a discriminante putativa é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe uma situação de fato, que se existisse tornaria ação legítima. Mas se essa suposição deriva de erro, você vai responder de forma dolosa ou até de forma culposa. Se ela deriva de erro, você vai responder de forma culposa se o fato é previsto como crime culposo. Se o erro fosse doloso, não ia ser discriminante putativa, né? Ia ser realmente um homicídio, no caso. Agora, essa C, cara, eu fiquei... Cadê? Foi a C? A B. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação... A superveniência de causa relativamente... Exclui a imputação quando por si só. Simplesmente a letra de lei. Caraca, letra de lei, cara. 13, parágrafo 1º. A superveniência de uma causa relativamente independente exclui a imputação. Isso deve ser excluir a imputação do anterior, quando por si só produziu o resultado. Só mais duas. Considerando o erro de tipo, é correto afirmar que, procurador da ALERS, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, certo? É correto afirmar que o erro de tipo essencial, excusável, erro de tipo essencial, eu tenho erro de tipo acidental, que não interessa, só leva em consideração aquele bem que você queria, aquela pessoa que você queria atingir, e o erro de tipo essencial. Esse erro de tipo essencial ele vai mudar. Ele vai tornar o fato atípico, porque o erro de tipo essencial, se ele for justificável, excusável, você errou em relação ao elemento constitutivo do tipo, você exclui o dolo. Isso mesmo, ou seja, torna o fato atípico, porque tipicidade é conduta, dolo, conduta, resultado, nexo e tipicidade propriamente dito, ok. Se o excusável ele afasta, não, somente não. Calma aí. Não, ele afasta o dolo e a culpa, né? Não. Ó, tá vendo? Ele afasta somente o dolo? Não, o dolo é a culpa, mas o cara pode responder de forma culposa? Pode. Se deriva de erro, de culpa. O erro do tipo essencial permissivo ocorre nos casos em que o erro incide sobre os requisitos objetivos de uma causa que afasta a culpabilidade. Uma causa que afasta a ilicitude, né, meu amigo? Considera-se erro quanto à pessoa quando a gente atinge o sujeito diverso do que pretendia atingir, confundi-lo com a vítima pretendida. Não isentado de pena o autor do delito. Essa aqui tá perfeita, né? Erro de tipo essencial e acidental. Erro de tipo acidental quanto à pessoa, quanto ao objeto, não sei o que, o iter. Então esse é o erro de tipo acidental contra a pessoa, leva em consideração aquela que eu queria atingir. A última, se eu errar eu vou fazer mais um, porque eu só encerro acertando. No que diz respeito à teoria do crime, em relação à causalidade, nexo causal, da relevância, causalidade adequada, equivalência dos antecedentes causais. Caraca, imputação objetiva não existe, relevância jurídica. Não, equivalência dos antecedentes causais, causalidade adequada. Equivalência. Porque nós temos, na verdade, na doutrina, um outro princípio, né? Um outro tipo de causalidade. Não, na verdade é isso mesmo. Nós temos o princípio que fundamenta a causa é a equivalência dos antecedentes causais, e essa equivalência dos antecedentes causais ela é restrita pela conditio sine qua non. Ou seja, causa são os antecedentes causais, que são os antecedentes. Causa é a coisa anterior, ou são as coisas anteriores que geraram
o resultado, que deram o motivo, causa o resultado. Só que não é tudo, porque, tipo assim, a culpa do cara te roubar é a mãe dele ter engravidado. Então isso não é causa. Aí a gente usa a conditio sine qua non. Só o antecedente causal vai ser causa, só o antecedente causal que for uma condição sem a qual o crime não teria acontecido. Ou seja, só aquilo que realmente for muito, muito, muito importante. Então, a mãe do cara, a mãe ter dado luz lá atrás é causa? Não, porque a teoria conditio sine qua non, ela limita. Aí eu achei que poderia ser causalidade adequada, limitada pelo equivalente dos antecedentes causais, mas não. Enfim, encerramos por aqui. Espero que você tenha gostado desse modelo de vídeo. Eu vou seguir nos meus estudos aqui para o vídeo não ficar chato e longo. Me fala se você gostou. O que você acha disso? O que você acha que eu preciso melhorar? Me dá uma dica de estudos aí também. Embora eu seja professor do Jornada Concurso, de penal, processo penal, legislação extravagante, criminologia também. Eu sou investigador de polícia, aprovado em todas as polícias de Minas Gerais, passei na penal como efetivo contratado, na militar como soldado e como oficial, passei na civil escrivão, investigador, agora estou nas carreiras de delegado de polícia, concursos jurídicos e sou mentor, ensino a você a estudar, montar suas anotações bonitinhas, ensino a você a aprender de forma perfeita, de uma boa forma, por PDF ou videoaula, ensino a você, a gente faz uma reunião, tem tudo no meu site, Jornada Concurso, nós fazemos uma reunião e nessa reunião eu vou ouvir sua história, eu e você mesmo, ao vivo, eu vou ouvir sua história, vou montar um cronograma de estudos para você, te dar todas as ferramentas, onde anotar, onde revisar, quando revisar, o que estudar todos os dias, para eu seguir junto com você, trilhando o seu futuro, beleza? Espero que você tenha gostado, se inscreve no meu canal, curte, comenta aqui, deixa um comentário, eu quero realmente ver o que é do outro lado das pessoas verem eu fazendo o que eu faço todos os dias, mas eu não sei como eu faço isso aqui. Então você pode me deixar um comentário bom ou ruim que eu vou ler todos, tá? Tamo junto, um abraço, Deus te abençoe e valeu!